sabe que eu tive uma experiência uma vez de uma organização que eu passei, né, na proposta, eu coloco esse tipo de recomendação, eu já coloco lá na proposta, né, porque a gente vai aprendendo e hoje faz parte também das propostas do método PSI, né, de colocar lá, né, incluir essa cláusula, que não vai misturar níveis hierárquicos, enfim. E teve uma organização eu estou em Curitiba, né, eu moro em Curitiba, e essa organização que eu ia fazer um trabalho muito grande com superintendentes, gestores, na verdade eram supervisores, superintendentes, supervisores e equipes. É um trabalho bem grande. Em São Paulo. Aí, né, mandei as orientações, tal, eu tinha uma relação muito boa com um profissional de RH que estava lá dentro, que ficava mediando o meu trabalho, a organização do trabalho, a comunicação interna sobre os programas, né, de desenvolvimento. E aí eu pedi para ele, hoje ele não está mais na organização, ele saiu. Eu pedi para ele, fulano, manda para mim as listas, né, como que vocês montaram as turmas, para eu ver como ficaram as turmas, né? Aí ele mandou. Quando ele mandou a turma de superintendentes, veja, superintendente está abaixo do presidente, então nem todo mundo é superintendente, né? Como equivale a um diretor. Na turma de superintendentes, né, eu também limito o número de participantes, que também é importante, principalmente quando é programa de desenvolvimento, né? Tudo tem o porquê, né? Isso tem a ver também com os estudos em processos de grupos, né? Que eu já falei para você, eu sou didata em processos de grupos, então nada é por acaso, não é achismo, não é coisa da minha cabeça, é tudo que já foi estudado, que já é comprovado, que funciona, né? Então, eu limito o número mínimo e máximo de participantes e também essa condição de não misturar níveis hierárquicos. Quando eu pedi a lista, no grupo de superintendentes tinha mais de 30 pessoas, mais de 30 pessoas. E veja, eu ia trabalhar com esse pessoal, eu acho que eram 6 ou 8 encontros, eu não me lembro agora, foi antes da pandemia, mas foi muito emblemático, assim, a experiência, né? Mandaram para mim por e-mail, por WhatsApp, não lembro, acho que foi e-mail, as listas, e aí eu fui analisar, e eu já conheci um pouco a organização, já tinha feito alguns trabalhos para a organização. Quando eu comecei a olhar o grupo de superintendentes, que tinha mais de 30 pessoas no grupo, eu comecei a ver que tinha filha de superintendente, que eles tinham colocado ali naquela turma, tinha marido e mulher, tinha níveis hierárquicos diferentes. Eu falei, gente, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Sabe quando você tem a sensação? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube para ver se tem algum comentário aqui. Não, até agora não. Só mesmo a Vanderleia que fez. Eu tive a sensação que eles estavam brincando. Daí eu parei, refleti e fui levantar algumas hipóteses, né? Fui pensar assim, quanto ao funcionamento do grupo, funcionamento daquela organização, o que aquilo estava dizendo, né, da organização, porque sempre diz alguma coisa, nada de graça. E nós, como psicólogas e psicólogos, né, eu sempre lembro vocês, psicologia é uma ciência. Se eu sou psicóloga e você também, ou você é psicólogo, nós somos cientistas do comportamento. Então, nós pesquisamos o comportamento, nós investigamos o comportamento, né, para a gente poder entender. E aí, levantar hipóteses é extremamente importante. E aí eu fui levantar algumas hipóteses, e uma das hipóteses que eu levantei, pelo funcionamento daquela organização, que eu já conhecia um pouquinho, era a manobra de resistência. Eu falei, eles estão fazendo uma manobra de resistência. Então, enche o grupo, mistura tudo quanto é jeito, e aí eu não trabalho a questão comportamental dos superintendentes. Os superintendentes saem do foco, do holofote, porque fica tudo misturado, né? Fica tudo ali, marido com mulher, porque tinha na organização, né? Marido e mulher trabalhando na mesma empresa, filho com pai, enfim.
Imagina, tem uma expressão aqui no Paraná, em Curitiba talvez não, mas no Paraná que chama mistureba. Fica uma mistureba, assim, uma coisa absurda, né? Eu respirei fundo, refleti, né? E aí eu me posicionei. Falei, olha, vamos precisar rever essa turma, né? Não é possível manter essa turma. Primeiro, pelo número de máximo de participantes, que eu já limitei o número máximo, está na proposta. É que aí, né, eu já pus no meu método, né? Na proposta, quando elabora a proposta, a gente já informa lá o número máximo. Eu falei outra, que tem pessoas que não são da superintendência. E aí eu comecei a questionar, por que fulana está aqui? Ela não é da superintendente, o pai dela é, mas ela não é. Por que a ciclana está aqui? Por que fui questionando? Porque eu já conheci um pouquinho, né, as pessoas ali. Ah, porque ela não tem tempo de fazer com o grupo dela, né, com o pessoal dos supervisores, então ela vai fazer com os superintendentes. Eu falei, não, ela não vai fazer com os superintendentes. E aí, uma dica para você, é importante que você exerça a tua autoridade técnica. Não fique com medo de perder o cliente. Tem gente que tem medo de perder o cliente, né, na consultoria, isso eu vi também na minha pesquisa do mestrado, que eu pesquisei consultoras, de medo de perder o cliente, não se posiciona. E aí o que faz? Enfraquece a sua autoridade, perde a sua credibilidade, achando que está conquistando o cliente, que daí o cliente vai ficar parça dela, né? Vai recontratar tal. Ela vai ficar com uma imagem de uma profissional complacente, de uma profissional que aceita tudo, que não se posiciona. Isso não é legal. Então, lá no nosso código de ética, né, já está escrito que nós precisamos defender a nossa autonomia técnica. Nós somos profissionais, nós somos de uma profissão regulamentada, nós temos uma ciência por trás do nosso exercício. Então, se eu falar para a empresa, olha, não é possível misturar níveis hierárquicos, eu, como autoridade técnica, tenho que me bancar. E nessa hora eu me posicionei e eu falei para a empresa, não. Aí o gerente de RH, que não era esse meu colega, era um outro, era o mais resistente que tinha. E ele ia, gerente não, superintendente, e ele ia estar nesse grupo, né? Eu falei, e a manobra de resistência, o líder da resistência é o gestor de RH, o líder da resistência, né? Que a resistência vai aparecer, faz parte do processo, né? Mas a questão é como eu me posiciono em relação à resistência que vai aparecer ali num programa de desenvolvimento. Então, não misture níveis hierárquicos. E se de repente, né, a colega fala assim, ai, Ana Silva, mas como eu vou me posicionar? Mas e aí se o cliente, né, eu perco o cliente, se o cliente cancela o trabalho? Se o cliente, ele não vai cancelar o trabalho, eu garanto isso para você. Se ele cancelar o trabalho, já está dizendo para você que não é uma boa você ficar com esse cliente. Até porque, veja, você pode comprometer a tua credibilidade, o resultado do teu trabalho. Pensa bem, se eu tivesse feito um programa de desenvolvimento com esse grupo de superintendentes que tinha mais de 30 pessoas, já começou a dar mal aí, né? Um número excessivo, impossível de trabalhar programa de desenvolvimento num grupo com mais de 30 pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, marido com mulher, pai com filha, nos níveis hierárquicos diferentes, não ia dar bom. O programa, esse primeiro encontro, não ia ter sucesso, ia ficar comprometido, mas quem que ia ser o problema da história? Quem que ia ser o causador? Quem que ia virar o bode expiatório da história? Né? O erro foi cometido por causa de quem? Deles? Claro que não, meu, enquanto consultora. Então, você precisa pensar que o teu medo de se posicionar, ele tem que ser menor do que a tua vontade de ter sucesso, do teu compromisso ético com a empresa.
Porque sim, quando você se posiciona e diz para a empresa, não é possível, porque vai comprometer a qualidade do trabalho. Não é possível, porque tem pessoas com parentesco muito próximo. Não é possível, porque tem pessoas com nível hierárquico diferente aqui. Você está tendo uma postura ética com a empresa, porque você não quer que a empresa jogue dinheiro fora, comprometa a qualidade do seu serviço também. E aqui eu quero te lembrar de uma coisa bem importante. Lembra daquele índice que eu sempre apresento aqui, eu faço questão de trazer para você. Foi uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, que engloba vários tipos de consultores e consultoras. E eles verificaram nessa pesquisa que 84%, anota esse número, 84%, tá, dos serviços que um consultor ou uma consultora realizava vinha por meio de indicações. Ou seja, você vai, e isso eu comprovo no meu dia a dia, para mim é até mais do que 84%. Depois que você começa a ter experiência informando o cliente, você não vai mais atrás de cliente, o cliente que vem atrás de você. Isso é natural na consultoria. Agora, para isso, você precisa oferecer qualidade no teu trabalho. Como que você oferece qualidade no teu trabalho? Principalmente se você está iniciando na consultoria. Tendo um método. Se você não tiver um método, como que você vai saber como faz? Como que você vai saber o passo a passo? Se você está iniciando, não tem um método, vai fazer como? É muita onipotência, é ilusão de onipotência, né? Porque onipotência, ninguém é onipotente, né? Mas é muita ilusão de onipotência. Não vai dar boa. Então, você precisa sim se posicionar, porque esses 80